Bem-vindos à nossa jornada literária. Olá, queridos amantes da literatura. Hoje trago para vocês uma história que atravessa o tempo, uma narrativa do Brasil de 1895 que ecoa profundamente em nossos corações modernos. É a história de Rosa Maria, uma jovem que encontrou sua dignidade em meio às convenções rígidas da sociedade paulistana do final do século XIX. Esta é uma história sobre amor verdadeiro que nasce devagar, como as flores que desabrocham após longos invernos. Uma história sobre encontrar valor próprio quando o mundo insiste em nos diminuir, e sobre como os corações mais puros podem transformar até mesmo as almas mais feridas. Antes de começarmos nossa jornada, me conte, de que cidade você está nos acompanhando hoje? Deixe nos comentários. Adoro saber onde estão nossos queridos ouvintes. E não se esqueça, se esta história tocar seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal para mais narrativas que aquecem a alma. São Paulo, capital, ano de 1895. Uma época de transições, onde o aroma do café ainda perfumava os sonhos de grandeza, mas as mudanças já sussurravam pelas avenidas de uma cidade que crescia entre o passado imperial e o futuro republicano. O palacete da Avenida Paulista erguia-se como um fantasma de mármore contra o céu plúmbeo de março. João Carlos Pereira da Silva caminhava pelos salões vazios, seus passos ecoando onde antes ressoavam risos e conversas elegantes. As cortinas de veludo francês, outrora símbolos de refinamento, agora pendiam como mortalhas sobre janelas que já não emolduravam um mundo de abundância. Nos dedos trêmulos, segurava a última carta dos credores, palavras frias como o metal das moedas que não mais possuía: execução, penhora, falência. O império do café dos Pereira da Silva desmoronara como castelo de areia tocado pela maré implacável dos mercados internacionais. 30 anos de vida protegida entre sedas e cristais não o haviam preparado para a rudeza da penúria. João Carlos descobria-se órfão de si mesmo, um homem que nunca aprendera a ser homem, apenas herdeiro. Na saleta de música, Clara Beatriz arrumava suas bagagens com a eficiência gelada de quem corta laços sem derramar uma lágrima. Seus olhos, outrora carinhosos, refletiam agora a dureza dos diamantes que ainda ornavam seus pulsos. «Procure outra tola para dividir a miséria, João Carlos», disse ela, sem erguer o olhar das sedas que dobrava metodicamente. «Eu não me casei para viver na penúria». O som da porta fechando-se atrás dela foi como o último acorde de um requiem. João Carlos permaneceu sozinho entre os fantasmas de uma vida que já não lhe pertencia, segurando apenas uma esperança frágil, uma carta amarelada encontrada entre os papéis de seu falecido pai, assinada por um tal coronel Antônio Augusto dos Santos. Que segredos guardaria aquela correspondência esquecida? E por que o coração de João Carlos acelerava ao ler o nome daquela fazenda distante? A fazenda Santa Isabel despertava antes mesmo do primeiro canto do galo. Rosa Maria dos Santos abriu os olhos no quarto estreito dos fundos, onde uma fresta na parede de pau a pique deixava escapar o frio da madrugada. 22 anos carregava nos ombros, mas suas mãos já conheciam o peso de uma vida inteira de servidão. Filha natural do coronel Santos, Rosa Maria ocupava um lugar indefinido naquela casa. Não era escrava, pois nascera após a Lei Áurea, mas tampouco era família de verdade. Era um meio-termo doloroso, uma existência na penumbra dos corredores, sempre a serviço, sempre esquecida, quando se distribuíam afetos. Dona Francisca, a madrasta legítima, dirigia-lhe olhares cortantes como navalhas. Carlos Augusto e Isabel dos Santos, os meio-irmãos, tratavam-na como móvel que se move sozinho, útil, mas indigno de consideração. Apenas o coronel, por vezes, deixava escapar um olhar paterno, logo sufocado pela pressão familiar. Uma bastarda não se põe à mesa com gente de família. Era o mantra que ecoava pelos corredores quando Rosa Maria ousava esquecer sua condição. Mas havia uma rebeldia silenciosa em seus gestos. À noite, quando a casa adormecia, Rosa Maria lia às escondidas os livros da biblioteca paterna. As letras dançavam à luz da vela, sussurrando mundos onde moças como ela poderiam ser heroínas de suas próprias histórias. Suas mãos, calejadas pelo trabalho, bordavam com uma delicadeza que contrastava com a dureza de sua vida.
Em cada ponto, em cada flor desabrochando no tecido, Rosa Maria tecia sonhos que não ousava confessar nem ao espelho. O aroma do café matinal misturava-se ao perfume das rosas que ela própria cultivava no pequeno canteiro atrás da casa grande. Ali, entre pétalas e espinhos, Rosa Maria encontrava o único lugar onde podia ser verdadeiramente ela mesma. Mas o que o destino preparava para aquela alma gentil? E por que seu coração pressentiu mudança no vento que soprava da estrada? A carruagem levantou uma nuvem de poeira vermelha na estrada que levava à fazenda Santa Isabel. João Carlos segurava as rédeas com mãos inexperientes, enquanto o cavalo alazão parecia compreender melhor que ele próprio o caminho a percorrer. 4 horas de viagem desde a estação de trem, 4 horas para refletir sobre o que o levara àquela jornada desesperada. A correspondência de seu pai revelara uma antiga amizade com o Coronel Santos, tecida entre negócios do café e respeito mútuo. Agora, João Carlos se agarrava àquela conexão do passado como náufrago se agarra a destroços. O coronel o recebeu na varanda da Casa Grande, um homem de 55 anos, curtido pelo sol e pelos anos. Seus olhos pequenos, mas penetrantes, avaliaram o visitante com a experiência de quem conhece tanto homens quanto gado. Seu pai era homem de palavra, João Carlos. Lamento sua desventura. Sentaram-se em cadeiras de couro gastas pelo tempo. Entre eles, sobre uma mesa de jacarandá, fumegava o café que dava sentido àquelas terras. João Carlos expôs sua situação com a dignidade de quem ainda lembra ter sido cavalheiro. O silêncio que se seguiu foi quebrado por uma proposta que gelou o sangue do jovem paulistano. Tenho uma filha, João Carlos. Moça prendada, sabe ler e escrever. Ofereço 50 contos de réis de dote e sociedade nos meus negócios, em troca de um casamento cristão. Coronel Santos. João Carlos ergueu-se indignado. Um cavalheiro não se casa por interesse. E um pai não deixa sua filha desamparada, replicou o coronel com serenidade. Rosa Maria precisa de um nome honrado e proteção. Você precisa de um recomeço. Deus não costuma oferecer soluções tão claras assim. O vento balançou as cortinas de chita, trazendo o perfume das rosas do quintal. João Carlos sentiu que sua vida chegara a uma encruzilhada, onde a sobrevivência e a honra dançavam uma valsa perigosa. Que tipo de moça seria essa Rosa Maria? E será que o coração pode se render quando a razão dita as escolhas? Rosa Maria entrou na sala, trazendo a bandeja de café, com a leveza de quem caminha entre nuvens. João Carlos ergueu os olhos e sentiu algo inesperado. Não a beleza polida dos salões paulistanos, mas uma graça natural, que brotava da alma e transparecia nos gestos. Ela usava um vestido simples de chita azul, o cabelo castanho preso em um coque despretensioso. Suas mãos, embora marcadas pelo trabalho, moviam-se com uma delicadeza que falava de educação interior. Quando seus olhares se cruzaram por um instante, João Carlos viu naqueles olhos castanhos uma profundidade que o desconcertou. Rosa Maria sabe ler e escrever, disse o coronel com um orgulho paterno que raramente demonstrava. Ensinou-se sozinha com os livros da minha biblioteca. A moça corou levemente, mas não baixou os olhos. Havia dignidade naquele constrangimento, uma força silenciosa que intrigou o visitante. João Carlos estava acostumado com as damas da sociedade, que cultivavam a fragilidade como virtude. Rosa Maria irradiava outra espécie de feminilidade, a que nasce da necessidade de ser forte. A família a trata bem? Perguntou João Carlos, notando como ela se retraía quando Dona Francisca apareceu na porta com um olhar reprovador. O coronel suspirou profundamente. Nem sempre. Por isso preciso resolver sua situação antes que eu não possa mais protegê-la. Rosa Maria retirou-se sem dizer palavra, mas João Carlos percebeu que ela havia compreendido cada nuance da conversa. No quintal, viu-a regando suas rosas com movimentos que pareciam abençoar cada pétala. Havia algo de maternal naqueles gestos, uma ternura que ela oferecia às flores, porque talvez ninguém a oferecesse a ela. À noite, quando o coronel lhe mostrou o quarto de hóspedes, João Carlos permaneceu à janela, observando Rosa Maria recolher a roupa do varal sob a luz da lua. Seus movimentos tinham uma poesia inconsciente, como se dançasse uma valsa silenciosa com a noite. Por que aquela moça simples perturbava seus pensamentos? E que espécie de casamento poderia nascer de tal arranjo?
A capela da fazenda Santa Isabel encheu-se de um perfume melancólico de rosas brancas e incenso. 15 de março de 1895, data que se gravaria na alma de Rosa Maria como o dia em que sua vida mudou de rumo, embora ainda não soubesse para onde. Padre Benedito, um homem idoso de barbas brancas, conduziu a cerimônia com a solenidade possível naquelas circunstâncias. Poucos estavam presentes. Alguns agregados da fazenda, Dona Francisca com um semblante de pedra, Carlos Augusto e Isabel, sussurrando críticas mal disfarçadas. Rosa Maria vestia o único vestido bom que possuía, um cetim azul claro que a falecida mãe havia guardado para ocasiões especiais. João Carlos, em seu terno preto de casimira inglesa, mantinha uma compostura que escondia a tempestade interior. Pai está dando nossa irmã para um falido, murmurou Carlos Augusto alto o suficiente para ser ouvido. Esta moça é filha minha e merece respeito, respondeu o coronel com firmeza, silenciando as línguas venenosas. Durante a cerimônia, Rosa Maria manteve os olhos baixos, as mãos tremendo imperceptivelmente. João Carlos observava-lhe o perfil delicado, tentando decifrar os sentimentos por trás daquela serenidade forçada. Quando pronunciaram os votos, suas vozes soaram como ecos distantes de um ritual que unia corpos, mas ainda não alcançara almas. As alianças simples de ouro se ajustaram aos dedos como grilhões dourados, belos, mas pesados. Após a cerimônia, no pequeno jardim atrás da casa grande, João Carlos aproximou-se da recém-esposa. Rosa Maria arranjava nervosamente as pétalas de uma rosa que havia colhido. Senhora, Rosa Maria, ele disse, medindo cada palavra. Preciso que compreenda. Este é um arranjo comercial. Prometo tratá-la com respeito, dar-lhe proteção e sustentar sua dignidade. Mas não confunda as coisas. Não sou um príncipe de contos de fadas. Ela ergueu os olhos pela primeira vez naquele dia, e João Carlos viu neles uma sabedoria triste que o perturbou. Eu sei, senhor. Nunca esperei ser princesa. Apenas peço que seja gentil comigo. Como duas almas tão diferentes poderiam construir uma vida juntas? E que segredos guardariam os corações por trás daqueles votos de conveniência? O sobrado alugado na rua íngreme do Bexiga contrastava cruelmente com o palacete perdido da Avenida Paulista. 2 salas, 3 quartos e uma cozinha que fazia as vezes de coração da casa. Rosa Maria percorreu cada cômodo com olhos curiosos, vendo possibilidades onde João Carlos enxergava apenas limitações. Nos primeiros dias, ele saía cedo em busca de oportunidades nos escritórios do centro, retornando ao fim da tarde, com o semblante carregado pelo peso dos nãos acumulados. Rosa Maria, por sua vez, transformava aquele espaço modesto em um lar verdadeiro. Cortinas de algodão substituíram as pesadas sedas perdidas. Flores do quintal, girassóis, margaridas, sempre vivas, enchiam os vasos com alegria simples. Na cozinha, ela preparava quitutes que perfumavam toda a casa. Broa de milho, doce de leite, biscoitos de polvilho que derretiam na boca. João Carlos observava aquelas transformações com surpresa crescente. Rosa Maria não apenas cuidava da casa, ela a curava, como se soubesse que aqueles cômodos também precisavam de carinho para se tornarem um verdadeiro lar. Uma tarde, encontrou-a debruçada sobre os livros de contabilidade doméstica, anotando gastos com uma letra miúda e caprichada. Sua concentração era total, a testa franzida em pequenas rugas de preocupação. A senhora sabe de números? Perguntou, genuinamente surpreso. Aprendi ajudando meu pai com os registros da fazenda, respondeu ela, sem erguer os olhos dos cálculos. Se organizarmos bem, podemos economizar R$ 2.000 por mês no mercado. Naquele momento, João Carlos compreendeu que havia subestimado profundamente sua esposa. Rosa Maria não era apenas uma moça pobre que recebera proteção. Era uma companheira capaz, dotada de uma inteligência prática que sua educação refinada jamais lhe proporcionara. À noite ele tentava ensinar-lhe as regras da etiqueta social, preparando-a para quando pudessem frequentar novamente os salões da elite. Rosa Maria absorvia cada lição com a sede de quem sempre soubera que a educação era seu único caminho para a dignidade. Mas ainda dormiam em quartos separados, como estranhos educados dividindo um teto por conveniência. Quando o gelo entre 2 corações começaria a derreter? E que evento transformaria aquela convivência respeitosa
em algo mais profundo. Junho trouxe chuvas pesadas e uma febre que derrubou João Carlos como um carvalho tocado pelo raio. Ele voltara de Santos tremendo, os olhos vidrados, o corpo queimando numa temperatura que assustava. Rosa Maria reconheceu os sintomas: febre tifoide, o fantasma que assombrava as cidades quando as águas se contaminavam. Doutor Mendes, o médico do bairro, foi categórico. 15 dias de repouso absoluto, dieta líquida e muita oração. Rosa Maria transformou-se numa sombra dedicada, circulando pelo quarto do marido enfermo com a eficiência silenciosa de um anjo da guarda. Preparava tisanas de ervas medicinais que aprendera com a velha benzedeira da fazenda: poejo para a febre, melissa para acalmar, camomila para o sono. Suas mãos hábeis aplicavam compressas frias na testa ardente, trocavam as roupas de cama ensopadas de suor, administravam colheradas de caldo de galinha como se fossem doses de esperança. Durante as longas noites de vigília, Rosa Maria permanecia sentada na cadeira ao lado da cama, costurando a luz da lamparina. Quando João Carlos delirava, chamando pela mãe falecida ou murmurando nomes de negócios perdidos, ela segurava sua mão queimante e sussurrava palavras de conforto. Está tudo bem, João Carlos. Eu estou aqui. Você vai ficar bom. Na segunda semana, quando a febre finalmente cedeu, ele despertou encontrando-a adormecida na cadeira, a cabeça inclinada sobre o bordado inacabado. O cabelo solto emoldurava seu rosto cansado, mas havia uma serenidade em suas feições que o comoveu profundamente. João Carlos percebeu então que nem sua própria mãe o cuidara com tanto desvelo. Clara Beatriz fugiria diante da primeira tosse, temendo o contágio. Rosa Maria enfrentara a doença como uma guerreira silenciosa, armada apenas de ternura e determinação. Quando ela despertou e viu os olhos lúcidos do marido, seu primeiro gesto foi tocar-lhe a testa para verificar a temperatura. O sorriso tímido que iluminou seu rosto foi como um sol nascendo depois de uma longa noite de tempestade. A febre passou, murmurou ela, e João Carlos ouviu em sua voz um alívio tão genuíno que seu coração se contraiu de emoção. Como aqueles cuidados devotados transformariam para sempre a relação entre eles? E quando João Carlos compreenderia que o amor verdadeiro se constrói no silêncio dos gestos cotidianos? A modista mais famosa da Rua 15 de Novembro recebeu João Carlos com a deferência devida a um homem que, mesmo em tempos difíceis, ainda possuía o refinamento gravado nos gestos. Madame Vitoire, uma francesa que trouxera de Paris as últimas tendências, examinou Rosa Maria com olhos profissionais. Magnifique! Esta senhora tem porte natural. Será um prazer vesti-la adequadamente, declarou, circulando em torno de Rosa Maria como um escultor avaliando mármore bruto. 2 semanas depois, quando Rosa Maria se contemplou no espelho da sala de provas, mal reconheceu a própria imagem. O vestido de seda azul noite abraçava suas curvas com elegância, o decote modesto, mas sofisticado, as mangas bufantes na medida exata da moda. Seus cabelos, penteados em um coque baixo, ornado com pequenas pérolas, emolduravam um rosto que a educação e a dignidade haviam lapidado. João Carlos, aguardando na saleta, levantou-se quando ela apareceu. Por um momento, perdeu completamente a compostura. Aquela era sua esposa. A moça simples da fazenda transformara-se numa dama de verdade, mas sem perder a doçura natural que a tornava única. O primeiro teste seria o baile na casa do comendador Silva, um evento que reunia a nata da sociedade paulistana renascente. Rosa Maria tremia imperceptivelmente enquanto João Carlos a conduzia pelos salões iluminados por cristais vindos da Áustria. Minha esposa, Rosa Maria Pereira da Silva, apresentou a João Carlos com um orgulho que o próprio surpreendeu. As damas da sociedade examinaram-na com olhares afiados, procurando falhas no verniz da educação recém-adquirida. Mas Rosa Maria moveu-se pela sala com uma graça natural, conversando com simplicidade sincera sobre literatura e bordados, sem tentar impressionar ou competir. Dona Eulália Montenegro, a matriarca da alta sociedade, aproximou-se ao final da noite. Uma jovem encantadora, João Carlos. Há muito não via tanta genuinidade em nossos salões. No retorno para casa, na carruagem alugada que os levava pelas ruas iluminadas por lampiões a gás, Rosa Maria permaneceu silenciosa. João Carlos notou suas mãos entrelaçadas no colo, ainda processando a transformação que havia ocorrido.
A senhora estava magnífica esta noite, disse ele suavemente. Nasceu para isso. Não, respondeu ela, olhando pela janela as luzes da cidade. Aprendi para isso. É diferente. Que outras transformações aguardavam aquele casal? E quando a elegância exterior encontraria eco na intimidade verdadeira? Setembro chegou carregando nuvens pesadas que se acumularam sobre São Paulo como um presságio. Durante 3 dias, chuva e vento castigaram a cidade, transformando ruas em rios e sobrados em ilhas de resistência contra a fúria dos elementos. Na terceira noite, quando raios cortavam o céu como lâminas de prata e trovões faziam tremer os alicerces da casa, Rosa Maria despertou sobressaltada. O medo das tempestades era uma herança da infância, quando se escondia sob as camas, durante as noites violentas na fazenda. Envolveu-se no roupão de algodão e dirigiu-se à sala, onde pretendia esperar que a tempestade se acalmasse. Para sua surpresa, encontrou João Carlos de pé junto à janela, observando a dança selvagem da chuva contra o vidro. Também não consegue dormir? Perguntou ele, voltando-se com um sorriso gentil. As tempestades sempre me assustaram, confessou ela, sentando-se na poltrona próxima à lareira, onde ainda ardiam algumas brasas. João Carlos aproximou-se e, num gesto espontâneo que o próprio surpreendeu, sentou-se no braço da poltrona. Durante meses, haviam convivido como companheiros respeitosos, mas naquela noite algo havia mudado na atmosfera entre eles. Rosa Maria, disse ele, sua voz mais baixa que o rumor da chuva. Preciso confessar algo que venho compreendendo aos poucos. Ela ergueu os olhos, encontrando nos dele uma ternura que nunca havia visto. A senhora se tornou querida para mim. Não sei quando aconteceu, mas aconteceu. Durante minha doença, percebi que havia encontrado não apenas uma esposa, mas uma companheira verdadeira. O coração de Rosa Maria acelerou como o galope de um cavalo em disparada. Por meses havia guardado seus próprios sentimentos, como flores prensadas em livros fechados. João Carlos havia se revelado um homem gentil, diferente dos barões arrogantes que conhecera na fazenda. Um raio iluminou o céu, e naquele clarão momentâneo, seus olhares se encontraram com uma intensidade nova. João Carlos estendeu a mão, tocando levemente o rosto dela, numa carícia que falava de respeito e desejo misturados. Posso ser realmente seu marido, Rosa Maria? Não apenas no papel, mas no coração? A resposta dela veio sem palavras, apenas um aceno tímido que continha toda a esperança acumulada em meses de espera paciente. Como aquela noite de tempestade transformaria para sempre a união de conveniência em um verdadeiro casamento? E que nova intimidade floresceria entre 2 corações que finalmente se reconheceram? Clara Beatriz retornou do Rio de Janeiro com a elegância venenosa de uma serpente ornamentada com joias. As notícias da recuperação financeira de João Carlos haviam chegado aos salões cariocas, trazidas por comerciantes que transitavam entre as 2 capitais. Ela desceu do trem na Estação da Luz com uma determinação fria, reconquistar o que considerava seu por direito. A encontrou esperando na sala do sobrado do Bexiga, sentada com a postura perfeita que a educação refinada esculpira em seus gestos. Rosa Maria, que preparava chá na cozinha, ouviu a voz familiar e sentiu o sangue gelar nas veias. Então é verdade, disse Clara Beatriz, examinando o ambiente com desdém calculado. João Carlos recuperou a fortuna e se esqueceu da esposa verdadeira por uma camponesa. Rosa Maria entrou na sala carregando a bandeja de chá, as mãos tremendo imperceptivelmente. Clara Beatriz era tudo o que ela jamais seria: loira, aristocrática, educada desde o berço para brilhar em sociedade. Vestia um traje de viagem em tom bordo, com chapéu ornado de plumas, cada detalhe proclamando sua superioridade social. Não sabia que o senhor receberia visitas hoje, murmurou Rosa Maria, servindo o chá com a elegância que havia aprendido. Oh, mas eu não sou visita, querida, replicou Clara Beatriz com um sorriso afiado como lâmina. Sou a verdadeira senhora desta casa. Ou será que você acredita mesmo que um homem como João Carlos ficaria para sempre com alguém da sua condição? As palavras caíram sobre Rosa Maria como chicotadas. Clara Beatriz continuou, sua voz doce e venenosa. Homens como ele não ficam com mulheres como você, minha cara. Vocês servem para momentos de caridade, mas quando a fortuna retorna, eles lembram onde realmente pertencem. João Carlos já me procurou, sabe?
Está apenas esperando o momento certo para anular este arranjo. Rosa Maria sentiu o chão fugir sob seus pés. As inseguranças que lutara para enterrar durante meses brotaram como ervas daninhas após a chuva. Seria verdade? Teria João Carlos se cansado dela, agora que podia ter melhor? Eu preciso preparar o jantar, murmurou, fugindo para a cozinha onde suas lágrimas puderam cair livremente. Clara Beatriz sorriu com satisfação. A semente da dúvida estava plantada, e ela sabia que flores venenosas germinavam rapidamente em terreno fértil de inseguranças. Naquela noite, quando João Carlos retornou do escritório, encontrou apenas um bilhete sobre a mesa da sala. Voltei para casa. Perdoe-me, Rosa Maria. Como Clara Beatriz conseguira destruir em minutos o que meses de convivência haviam construído. E João Carlos chegaria a tempo de salvar seu casamento da armadilha da manipulação. João Carlos encontrou Clara Beatriz na sala, como se fosse a dona da casa, acomodada na poltrona preferida de Rosa Maria, folheando distraidamente uma revista francesa. Sua presença ali era uma profanação, uma mancha no lar que ele e Rosa Maria haviam construído com tanto cuidado. "Onde está minha esposa?" perguntou, sua voz controlada, mas carregada de uma fúria crescente. "Ah, João Carlos!" Clara Beatriz ergueu-se com graciosidade teatral. "Vim assim que soube de sua recuperação. Sabia que você perceberia o erro e... Onde está a minha esposa?" repetiu ele, desta vez sem disfarçar a cólera. "A camponesa?" Clara Beatriz riu com desdém. "Voltou para onde sempre pertenceu. Eu apenas a ajudei a compreender a realidade." O mundo pareceu desabar sobre João Carlos. Em poucos momentos compreendeu a extensão da manipulação e como sua Rosa Maria, sua doce e insegura Rosa Maria, havia sido envenenada pela língua viperina de Clara Beatriz. "Saia da minha casa", disse ele, apontando para a porta. "Agora. João Carlos, seja razoável. Aquela moça não passa de uma distração. Eu sou sua verdadeira... A senhora não entende", explodiu ele, revelando uma paixão que Clara Beatriz jamais havia testemunhado. "Eu amo minha esposa. Rosa Maria vale mais que todo o ouro do mundo, mais que todas as fortunas que já possuí ou perderei." A declaração ecoou pela sala como um trovão. Clara Beatriz empalideceu, compreendendo finalmente que havia perdido para sempre o homem que julgara poder manipular. "Você escolhe uma bastarda no lugar de... Escolho uma mulher de verdade no lugar de uma alma vazia ornamentada com joias", cortou João Carlos. "Retire-se. Se a vir novamente em minha propriedade, chamarei a polícia." Sozinho, João Carlos correu ao quarto e retirou do cofre as alianças novas que havia mandado fazer, ouro puro gravado com suas iniciais entrelaçadas. Sentou-se à escrivaninha e escreveu uma carta, cada palavra pesada de amor verdadeiro. "Minha querida Rosa Maria, meu coração, minha casa, minha vida, venho buscá-la porque sem você nada faz sentido. Você é minha esposa verdadeira, a única mulher que já amei de fato. Perdoe-me por não ter sido mais claro antes." João Carlos. A viagem de trem até a fazenda pareceu interminável. A cada quilômetro, seu coração martelava mais forte, temendo que fosse tarde demais para reparar o estrago causado pela serpente loira. Conseguiria João Carlos chegar a tempo de salvar o que mais amava? E Rosa Maria seria capaz de perdoar e acreditar novamente no amor verdadeiro? Rosa Maria voltara à fazenda Santa Isabel como uma sombra do que havia se tornado. O vestido elegante fora trocado novamente pela chita simples, os cabelos voltaram ao coque apertado, mas algo havia mudado irrevogavelmente nela. A dignidade aprendida durante os meses na capital não podia ser arrancada como um vestido. Dona Francisca recebeu-a com o sorriso cruel de quem via uma previsão se confirmando. Já sabia que não prestava para gente fina. Volta para o lugar de sempre, a cozinha e os serviços. Isabel dos Santos, agora uma jovem de 18 anos, com toda a soberba da juventude aristocrática, acrescentou seu veneno. Pelo menos agora sabemos qual é o lugar das bastardas que se metem com gente de qualidade. Mas Rosa Maria não abaixou a cabeça como antigamente. Os meses ao lado de João Carlos haviam-lhe ensinado que dignidade não se mendiga, se conquista e se preserva. Ela retornou aos afazeres domésticos com a mesma competência de sempre, mas seus olhos não refletiam mais a submissão de antes. Carlos Augusto
tentou restabelecer as antigas humilhações, ordenando-lhe tarefas degradantes. Mas Rosa Maria cumpria-as com uma serenidade que perturbava. Havia algo de majestoso em sua obediência, como se ela fosse uma rainha disfarçada, cumprindo penitência voluntária. O coronel Santos observava a filha com o coração partido. Percebera a transformação nela. Rosa Maria havia se tornado uma senhora verdadeira, e vê-la novamente reduzida à condição de criada era como assistir a uma flor rara sendo pisoteada. Uma tarde, encontrou-a no quintal regando suas rosas com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Aproximou-se devagar, como se temesse assustar um pássaro ferido. Minha filha, ele a tratava mal? Não, pai, respondeu ela sem erguer os olhos. João Carlos sempre foi gentil comigo. Eu que me iludiu pensando que podia ser mais do que sou. Rosa Maria, você é minha filha tanto quanto os outros. Seu lugar não é na cozinha. Mas ela apenas sorriu com tristeza. O lugar das pessoas como nós é onde nos colocam, pai. Aprendi isso tarde demais. Naquela noite, deitada no quarto estreito dos fundos, Rosa Maria segurava as alianças que não tivera coragem de deixar em São Paulo. O ouro frio contra sua pele queimava como ferro em brasa, lembrando-a de dias felizes que talvez tivessem sido apenas um sonho bonito demais para ser real. Seria verdade que pessoas como ela estavam destinadas para sempre às sombras? E por que seu coração se recusava a aceitar que o sonho havia acabado? O som de cascos de cavalo na estrada fez Rosa Maria erguer os olhos do bordado que fazia à luz da lamparina. Era véspera de domingo, e a família jantava na sala de jantar quando a carruagem parou diante da casa grande, com um ruído que ecoou como trovão em céu sereno. João Carlos desceu do veículo ainda coberto da poeira da estrada, mas seus olhos brilhavam com uma determinação que transformava toda a sua aparência. Trazia nas mãos um pequeno embrulho e uma carta lacrada. Dona Francisca ergueu-se da mesa indignada. Que audácia! Vir aqui depois de abandonar a moça. Eu não abandonei coisa alguma, replicou João Carlos entrando na sala sem pedir licença. Vim buscar minha esposa, que foi enganada por uma víbora. Rosa Maria apareceu na porta da cozinha, pálida como um fantasma. Seus olhos encontraram os dele, e todo o amor que tentara sufocar durante semanas irrompeu em sua face, como o sol atravessando nuvens. Rosa Maria, disse ele, ignorando completamente a família que assistia à cena boquiaberta. Clara Beatriz mentiu para você. Ela veio à nossa casa porque soube que eu havia prosperado novamente e quis me reconquistar. Eu a expulsei. A verdade é que eu a amo. Amo você, sua doçura, sua força, sua alma pura. Você é minha verdadeira esposa, a única mulher que já amei de fato. Estendeu-lhe o embrulho com mãos trêmulas. Novas alianças, para um novo começo, se você me perdoar por não ter sido claro antes sobre meus sentimentos. As lágrimas escorriam pelo rosto de Rosa Maria, como chuva de primavera. Ela desembrulhou o pequeno estojo, revelando 2 alianças de ouro gravadas com seus nomes entrelaçados. Esta senhora é minha esposa legítima diante de Deus e dos homens, declarou João Carlos, voltando-se para a família atônita. E a única mulher que já amei verdadeiramente. Quem a desrespeitar, desrespeitará a mim. O coronel Santos levantou-se lentamente, seus olhos brilhando de orgulho paterno. Olhou para Dona Francisca e os filhos com uma autoridade que há muito não demonstrava. Esta família tratou mal demais minha filha durante anos. Rosa Maria, você vai com seu marido, e que Deus os abençoe. E vocês, dirigiu-se aos outros, se não podem respeitar, que ao menos se calem. Rosa Maria correu para os braços de João Carlos e ali, diante de todos, selaram com um beijo a promessa de um amor que havia crescido devagar, mas criara raízes profundas demais para ser arrancado por tempestades de inveja. Finalmente, 2 almas se reconheciam verdadeiramente, e que vida nova os aguardava depois daquela declaração que mudaria tudo para sempre. 3 anos depois, 1898. A Avenida Paulista se transformara na artéria elegante da São Paulo que crescia, e o novo palacete de João Carlos e Rosa Maria erguia-se entre jardins cuidadosamente cultivados. Não era tão grandioso quanto a antiga residência dos tempos do café, mas possuía algo que aquela jamais tivera. Era um lar verdadeiro, construído com amor e habitado pela felicidade. Rosa Maria,
agora com 25 anos, caminhava pelos salões com a elegância natural de quem encontrara seu lugar no mundo. Seus vestidos vinham das melhores costureiras, mas era a luz interior que realmente a embelezava. Grávida de 6 meses do segundo filho, ela irradiava uma serenidade maternal que encantava quantos a conheciam. No jardim, sob uma amendoeira florida, o pequeno Antônio, um menino de 2 anos com os olhos castanhos da mãe e o sorriso do pai, brincava com soldadinhos de chumbo, enquanto seu avô, Coronel Santos, contava histórias de sua própria infância. João Carlos, aos 33 anos, havia se estabelecido solidamente no comércio de importação. A experiência da falência o tornara mais cauteloso e mais sábio nos negócios, mas, principalmente, lhe ensinara a valorizar o que realmente importava. Observava a cena familiar de sua poltrona na varanda, um sorriso contemplativo no rosto. "Em que pensa, meu amor?" perguntou Rosa Maria, aproximando-se e sentando-se ao seu lado. "Em como os caminhos de Deus são misteriosos", respondeu ele, tomando-lhe a mão ornada pela aliança que haviam trocado na capela da fazenda 3 anos antes. "Se não tivesse perdido tudo, jamais teria encontrado você. Jamais saberia o que é amar de verdade." Rosa Maria acariciou a barriga onde crescia o segundo filho, sentindo os movimentos da criança que chegaria no inverno. "Às vezes ainda acordo pensando que tudo foi um sonho bonito demais para ser real", confessou ela. "Então somos 2 sonhadores", riu João Carlos, beijando-lhe as mãos. "Porque eu também acordo às vezes, achando impossível ter tanta felicidade." O Coronel Santos aproximou-se carregando o neto, que cochilava em seus braços. O velho fazendeiro havia vendido parte das terras e se mudara para São Paulo para ficar perto da filha e do genro. Dona Francisca e os filhos haviam ficado na fazenda, e a paz reinava finalmente na família. "Rosa Maria", disse o pai, seus olhos marejados de emoção, "você se tornou a filha que sempre sonhei ter. E João Carlos, você se tornou o filho que Deus me deu através dela." Enquanto o sol se punha pintando o céu de rosa e dourado, a família reunida contemplava o jardim onde floresciam as rosas que Rosa Maria cultivara com tanto carinho, símbolo de um amor que havia germinado devagar, mas florescera para toda a eternidade. Rosa Maria segurou a mão do marido, enquanto observava o filho brincar sob o olhar carinhoso do avô. Em seu ventre, uma nova vida se preparava para chegar. Havia encontrado não apenas um amor verdadeiro, mas uma família completa, um lugar onde sua alma finalmente podia descansar e florescer. O amor verdadeiro, compreendeu ela, não era o fogo arrebatador dos romances, mas a chama constante que aquece no inverno e ilumina nas trevas, crescendo não na paixão súbita, mas na convivência diária, no respeito mútuo, na ternura partilhada e nos sonhos construídos lado a lado. O verdadeiro amor não se conquista, se constrói tijolo por tijolo, dia após dia, no jardim secreto de 2 corações que escolhem florescer juntos.